Dê seu melhor para Deus, e aí Deus ordenará os anjos ou o homem para te dar aqui na terra. Mas primeiro, busque Deus, busque agradar Ele, agrada o coração de Deus, porque as demais coisas Deus dá ordem. E essa palavra de hoje, eu vou te provar que Deus ele usa a pessoa certa para te abençoar, para abençoar eu e você. E aí, ó, não tem galinha caipira, renovando amarrações, encantamento, para tentar flopar o canal, para tentar botar a Mariana no desespero. Não tem galinha caipira que fica no oculto, porque Deus faz a gente sentir o cheiro no nariz da galinha caipira, de onde vem a seta, quem renovou, quem pagou. E aí um arroto, a gente resolve o problema da galinha caipira, da foto, da confirmação do robô. Amém, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, como vocês amanheceram. O meu dia amanheceu bem, para a glória de Deus, e eu profetizo que vai continuar, e o de vocês também, eu profetizo que vai continuar, para a glória de Deus. Amém. Então hoje, pegue sua Bíblia, que vamos dar continuidade na leitura do capítulo do livro de Marcos, capítulo 12. E aí hoje você vai aprender que Deus usou a pessoa certa na hora certa. Teve pessoas ruins? Teve. Mas Deus também ordenou. Porque quando Deus ordena, meu amor, a galinha caipira não tem nada. A fotozinha, a galinha caipira, não tem nada a ver. Já passou o carro aqui hoje de manhã, já passou descendo de volta, mas não tem nada que atrapalha ou que fecha uma porta que foi Deus que abriu. Bora lá? Marcos capítulo 12. Parábola dos lavadores malvados. E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado e fundou nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra. E chegando o tempo, mandou um servo aos lavadores para que recebessem dos lavadores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhes outros servos, e eles apedrejando-o, feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo-o afrontado. E aí, quantas vezes você trabalha numa empresa, você dá o seu melhor e de repente você é mandado embora sem direito, sem justa causa, por justa causa, seja lá o que for. E aí, a pessoa, além de te prejudicar, ainda bota uma pedra de tropeço na tua carteira, inventa uma mentira. E aí, quando tu vai pesquisar outros empregos, que tu dá o número daquela empresa lá que tu trabalhou, aquela própria empresa dá informações erradas para tu nunca arrumar o emprego, com testemunha enganosa, com testemunha mentirosa. Sabe por quê? Porque, infelizmente, na terra existe esse tipo de gente. Porque na palavra do Senhor diz que o mundo já é maligno. Mas quando eu e você busca a vontade de Deus e a orientação de Deus, aí ele mostra
um cheirinho de uma pomada hipoglose na carteira de trabalho. Ele mostra quem botou a pedra de tropeço. Ele mostra o culpado, a culpada. E aí, meu amor, quando vem a lei do retorno, não é você que sofre a pena, mas quem vai sofrer a pena é a pomadinha hipoglose na sua carteira de trabalho, na sua empresa, na sua calça xadrez que renovou rosa com preto. E aí a pessoa recebe toda a lei do retorno. E aí, meu amor, quando a lei do retorno bate na minha porta e na tua porta, só Deus para nos livrar. Só Deus para ter misericórdia. E esse aqui voltou com as mãos abanando. Mas se tu fez tudo certinho, se tu foi injustiçado, se tu foi apedrejado, meu amor, aí você não recebe lei do retorno. Aí Deus envia a seta de volta pro teu inimigo e tu recebe vitória de Deus. Tu recebe honra de Deus. Amém? E mandaram, mas já li aqui. Também já li. Glória a Deus. E tornou a enviar-lhes outro, e a este mataram, e a outro muitos, os quais a uns feriram, e a outros mataram. Tendo ele, pois, ainda um seu filho amado, enviou também a estes por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. Às vezes você se mata de trabalhar. Às vezes você deixa até de viver. Você não vai a um jantar, você não vai a uma praia, você não vai a uma praça, você não vai comer um espeto, você não vai comer um churrasco. Às vezes você não vai nem tomar um sorvete, economizando, guardando, investindo, pensando no seu futuro. Mas se você estiver planejando esse futuro e não estiver colocando Deus em primeiro lugar para Deus te dar livramento dos olhos secos, dos olhos de seca-pimenteira, corre o risco de teu sacrifício ser de tolo. Porque enquanto tu tá fazendo esse plano, enquanto tu tá fazendo esse sacrifício, tem outro calculante da rasteira. Tem outro calculante passar as pernas. Tem outro esperando só um vacilo teu para te apunhalar pelas costas. E todo aquele teu esforço, toda aquela tua renúncia, todo aquele teu sacrifício virá sacrifício de tolo. De tolo quando você não bota Deus. De tolo quando você não consagra sua moto para Deus, seu carro para Deus, sua empresa para Deus, sua casa para Deus, sua família para Deus, seu trabalho para Deus, seus filhos para Deus, quando você não consagra. Porque quando você não consagra, aí fica à mercê dos outros. Mas quando você consagra tudo para Deus, quando você não vê o migrador, o devorador, o destruidor, o roubador, o homicida, Deus veio e te defende. Deus veio e te livra. E aí, muitas vezes, ele te livra do laço, da cilada, da emboscada, e você não fica nem sabendo. Quando Deus te livra, é que você fica sabendo do laço e o grande livramento que Deus te deu. Então, vamos vigiar quem nós estamos chamando para a festa, para nossa casa, para nos ajudar. Porque muitas vezes Satanás está botando na cabeça do próprio filho para matar o pai por dinheiro. Satanás
tá fazendo a cabeça da esposa para matar o marido por dinheiro. Satanás tá fazendo a cabeça do marido para matar a esposa por dinheiro. A amante do marido tá fazendo a cabeça para matar a esposa, para ela roubar o local da esposa. O irmão tá fazendo a cabeça para roubar o irmão com inveja. Porque na palavra do Senhor diz que Caim matou Abel por inveja. Porque Deus se agradou do sacrifício de Abel. Deus se agradou da oferta de Abel. Não gostou da oferta de Caim. Já foi motivo para Caim planejar matar Abel com inveja, porque Deus não se agradou da oferta de Caim. Por quê? Porque Deus sabe. Deus sabe quem dá de coração. Deus sabe quem dá com falsidade. Aqui, mais na frente, vai dizer: dê de César o que é de César, dê de Deus o que é de Deus. Se você tá... Aqui fala de imposto. Vamos pagar os impostos direitinho. Vamos pagar nossas dívidas direitinho para Deus colocar tudo no pente fino. Para Deus colocar tudo na balança quando ele se levanta. Porque a balança de Deus, ela é medida certa. E não adianta ninguém armar laço, querer botar você dentro do pacote. Ah, não, vamos fazer aqui uma mudança, uma denúncia, um robô. Aí nós vê se é ela mesmo. Aí nós pede a foto, tira a foto do rosto dela. Que aí nós aproveita a oportunidade para armar laço contra a vida dela, usando o próprio perfil dela. E aí não tem como ela recorrer contra nós, porque foi tirada a foto. Gente sem vergonha, que dorme e acorda planejando laço contra os outros. E ainda inventa uma desculpinha que é para segurança. Mas aí no dia seguinte, quando amanhece o dia, tá lá o nome. Tá lá o nome da empresa. Tá lá o nome da empresa. Mas que bom que eu foi comprar uma conta gorda. Mas vê um monte de brilho, um monte de desespero, amarrando minha vida, roubando minha prosperidade, com inveja. Mas Deus diz: quando eu me levantar, eu pego. Quando eu me levantar, eu pego. E esse casalzinho, de longe, que cresceu o olho em tu, eu desço a espada. Desço a espada. Você entendeu aí? Como é que Deus faz para honrar eu e você na terra? Com licença. Às vezes você deixa de comer. Às vezes você deixa de comer para comprar 5 reais de roupa. Às vezes você deixa de vender, pega 5 mil reais, compra de roupa para investir, na intenção de 5 multiplicar para 10 mil. Vem o diabo, vem o demônio do olho gordo e estraga teus planos. Aí Deus fica só copiando. Às vezes tu pega 3 mil reais, deixa de comer e tu investe na intenção de tu multiplicar o dobro, de tu multiplicar para 6 mil reais. Vem o devorador, vem o migrador, vem o saco furado, vem a inveja, vem a pessoa, te bota impedimento. E Deus está só contemplando. Às vezes, tu deixa de comer, pega 4 mil reais e tu investe para tu querer ganhar 8 mil. Aí vem o migrador, vem o saco furado, vem o roubador e aí atrapalha teus planos. Diz que tuas coisas vai virar mofo, diz que tuas coisas vai virar teia de aranha, manda o demônio do mofo, manda o demônio da teia de aranha, manda o demônio do saco furado, manda o demônio do prejuízo, manda a seta de inveja, manda o demônio do roubo, manda tudo. E Deus só contemplando, e Deus só contemplando, e Deus só analisando, e Deus só dizendo: quando eu me levantar, eu resolvo. Aí ontem eu falei sobre a paciência. E aí, quando você sabe de tudo isso, e você fica calada, aí você sabe que
A tua paciência te salvou. A tua fé em Deus que Ele vai resolver e a tua paciência de esperar em Deus, porque o processo de Deus demora. O processo de Deus dói. O processo de Deus, ele é um pouco doloroso porque a gente não sabe. A gente espera na fé. Mas, por conta disso, aí nós temos que ter paciência. É por isso que muitos escolhem Deus e volta, retrocede. E quando volta, fica pior do que o que era antes. Quando volta, peca pior do que o que pecava antes. Se tinha um pecado, peca 2. Se tinha 3 pecados, peca 4. Por quê? Por causa da paciência que não exerceu, que não trabalhou para esperar o processo de Deus até Ele resolver. Mas não se preocupa, porque quando Deus levanta, Ele vê tua paciência, Ele vê teu renúncio e te ajuda e te abençoa. E o teu inimigo, ele cai por terra. E toda aquela cova que ele planejou, toda aquela terra de cemitério jogada no teu teto, todo aquele pó de sumiço jogada na tua porta para tu sumir, Deus devolve em dobro para aquela pessoa que te mandou. E aí você precisa de paciência para esperar esse processo. De você saber que jogou terra de cemitério no teu teto e tu esperar em Deus. Tu não pegar a terra de cemitério e jogar de volta. Tu tem que ter paciência para tu ver que jogou o pó de sumiço para tu correr da tua própria casa. E aí tu tem que ter paciência para tu saber disso e tu esperar. Porque se tu não tiver paciência, tu vai se igualar. Quando tu se iguala, tu vai lá, pega o pó de sumiço, joga de novo na porta da pessoa. Tu devolve o mal com o mal. Tu devolve a maldade na mesma medida. Mas quando tu devolve a maldade na mesma medida, amém, corre o risco de tu resolver teu problema, porque logo tu vai ver a outra pessoa sofrendo, logo tu vai tirar a pessoa do teu caminho, mas tu perde a honra de Deus, tu perde a vitória de Deus, tu perde, Deus agir. Aí amanhã, Satanás pode levantar outra pessoa. Tu jogou pó de sumiço de volta nessa? Jogou, resolveu. Mas amanhã o diabo levanta outra pessoa. Mas quando tu exerce tua paciência, quando tu trata tua paciência e tu espera em Deus, quando Deus derruba, ninguém levanta. Quando Deus arranca alguém do teu caminho, ninguém levanta de volta. Quando Deus arranca a raiz do problema da tua vida, o sofrimento, o impedimento, o olho gordo, ele não se levanta nunca mais, porque o agir de Deus é cova, o agir de Deus é 7 palmos, o agir de Deus é morte, o agir de Deus ele quebra, o agir de Deus ele fecha a porta e não tem diabo que abre. É o agir de Deus na minha vida e na tua vida. Ele resolve o problema. E nunca mais tu sofre por aquele problema. Pode levantar outra pessoa? Pode. Mas tu já vai ter, bagagem. Qual é a bagagem? Paciência. Qual é a bagagem? Estrutura. Qual é a bagagem? Discernimento. De quê? Daquele processo que tu passou. Mas aquela pessoa lá que Deus derrubou vai levantar? Não. Então aquela outra, meu amor, é laranjinha. É laranjinha. Não é mais leão, não. É ursinho. É coelhinho. Fica pequenininho. Aí Deus te dá a estrutura. Tu pode arrotar, tu pode espirrar, tu pode vomitar. Até peidar. Deus faz tu peidar o teu inimigo. Dependendo das armas espirituais que Deus te dá. Tu pode peidar, tu pode arrotar, tu pode espirrar, tu pode vomitar, pode dar uma diarreia. Elimina teu inimigo. Elimina a seta que ele mandou. A comidinha consagrada. A maldição. Então hoje queira trabalhar a tua paciência. Amém? Eu não estou ensinando o que eu não faço não, viu? Eu estou ensinando o que eu vivo.
Tô te ensinando o que eu vivo. Porque para eu receber, eu exerci minha paciência. Eu trabalhei ela, viu? Vamos continuar para a glória de Deus? Mas aquele lavrador disseram entre si, já li, e pegando dele, o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o Senhor da vinha? Virá a destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Ainda não está esta escritura. A pedra e os edificadores rejeitarão, esta foi posta por cabeça da esquina. Isto foi feito pelo Senhor, e a coisa maravilhosa aos nossos olhos, e buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola, e deixando-o, foram-se. Então, assim, às vezes, Deus resolve. Aqui, ó, foram matar o filho do lavrador, mataram o lavrador, depois mataram o filho do lavrador. Deus tomou a terra da pessoa, ó. Foi o próprio Deus, ó, quando diz assim, ó, cadê? Vou ler só essa parte aqui, ó. Ó, isto foi feito pelo Senhor, e é esta maravilhosa aos nossos olhos. E ainda diz assim, e ninguém foi prender Jesus, não. Ninguém foi prender Jesus, porque Jesus botou uma pedra de esquina. Ninguém foi prender Jesus. Ninguém foi contra a vontade de Jesus. Ninguém foi contra a decisão dele. Não, ele castigou aquele povo que matou o lavrador, que matou o filho do lavrador, e ninguém foi contra Jesus. E ninguém blasfemou contra Jesus. Então, se preocupa não. Estão te roubando? Estão te passando as pernas? Então, Deus vai usar a pessoa certa. Deus vai usar o lavrador certo. Deus vai usar o fazendeiro certo. Deus vai usar a empresa certa. Deus vai usar a porta certa para te abençoar. E quando ele dá uma ordem, está dada. Continua fazendo tua obrigação e teus deveres. E deixa que os de Deus ele faz por ti. Interrogação acerca do tributo. E enviaram-lhe algum dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem na alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade e de ninguém se te dá. Por que não olhas a aparência dos homens? Antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito dar o tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Daremos ou não daremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me testais? Trazei-me uma moeda para que a veja. Tem gente que acha que Jesus é bobo. Tem gente que acha que Deus é bobo. Tem gente que acha que Deus é menino. Ganha 1 milhão por mês, aí bota a nota fria de 10 mil. Engana a presidência? Engana. Engana o juízo? Engana. Por quê? Porque tem os profissionais que assinam nota fria. Tem os profissionais do roubo, tem os profissionais do diabo. Não tem os profissionais de Deus? Tem os profissionais do diabo. Faz registro de casamento falso. Falsifica assinatura. Falsifica CNPJ.
falsifica empresa, falsifica tudo. Existem os profissionais do diabo. Mas tem gente que acha que Deus é menino. Aí quando Deus se levanta, ele pega nota fria, aí ele bota o pente fino do céu, aí ele vai lá em São Luís. Vamos ver aqui como foi a procedência dessa casa que foi comprada em São Luís. Vamos aqui em Teresina. Vamos ver qual foi a procedência dessa casa comprada em Teresina. Vamos em Brasília. Vamos ver a procedência dessa casa em Brasília. Vamos em São Paulo. Vamos ver qual foi a procedência dessa casa comprada em São Paulo. Muitas vezes está até pagando tudo direitinho. O imposto, direitinho. Mas está amarrando a alma do funcionário. Está vendendo a alma dos funcionários para o diabo. 10 funcionários na empresa. Olha aí, Satanás, 10 almas para tu. Aí tá escravizando o homem e a mulher na terra. Aí acha que Deus não tá vendo. Aí às vezes manda aquele funcionário passando fome. Aí quando aquele funcionário sai da empresa, aí porque Deus não deixa tocar nele, aí o funcionário passa até fome. Até Deus abençoar. Por conta daquele patrãozinho que amarrou a vida do funcionário, consagrado a demônio, a alma, vendendo a alma do funcionário a demônios, para aumentar o dinheiro. 1 milhão por mês, 2 milhões por mês. Aí esse tipinho de gente acha que Deus é menino. Aí olha só, o que foi que Deus respondeu para esse tipo de gente? O que foi que Jesus respondeu para esse tipinho de gente que acha que Deus é menino? Que acha que Deus não vê tudo. Olha aqui, ó. Olha a resposta de Deus para esse tipinho de gente aí que eu te dei o exemplo. Ó. Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, ele contemplou a mentira, a falsidade, a esperteza. Vamos ver aqui? Aí Jesus disse-lhe: por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E ele lhe trouxeram e disseram-lhes: de quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: de César. E Jesus respondendo disse-lhes: tal, pois dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Aí desvia. Ganha 1 milhão, mas paga. Vamos botar o imposto de renda e incenso, sei lá como é o nome. Porque diz que eu tenho tantos funcionários. Eu ajudo uma instituição financeira. Tá ajudando a instituição financeira. Mas tá amarrando aquele povo. Tudo doente lá dentro. Tudo doente. Qual é a instituição financeira? É CAPS. Olha, Monicomos. É Loucos. Não tá pagando INSS. Mas tá mandando espírito de loucura para todo aquele povo lá, daquela instituição financeira. Ainda quer decretar sentença para os inocentes, para pagar um salário nas instituições financeiras, acreditando na testemunha enganosa, acreditando nesse tipinho de gente, que vive clamufado. Quando Deus se levanta, a espada pia. Processo, indenização, doença, cirurgia. Aí todo aquele dinheirão da empresa
vai pagar doutor Alves para fazer a cirurgia no coração. Ó. Todo aquele dinheiro da empresa vai pagar doutor Santana. É o melhor doutor. Tô só citando o nome. Porque eu já pensei de ir lá me consultar em Santa Cruz. Vai pagar a consulta. Desse jeito. Ó. Aí, ó. Quando acha um hipócrita, do mesmo jeito, indenização. Eu quero o meu direito. Aí vai pagar 10 mil de indenização. Eita! Quando chega uma hora, a empresa faliu. Ô, gente! Cadê 1 milhão todo mês? Ô, gente! Só deu para pagar a indenização. Só deu para pagar doutor Alves. Só deu para pagar doutor Santana. Cirurgia ali. Cirurgia ali. Exame ali. Exame ali. Exame acolá. Faliu. Faliu. A empresa faliu. Não deu de César o que era de César. Não deu de Deus o que era de Deus. É assim. Entendeu? Pegou a visão? Pegou a visão? Como é bom consagrar tudo para Deus. Ele livra da cirurgia. Ele livra da nota fria. Ele livra da assinatura errada. Ele mostra. Amém? Dá um arroto. Aí a galinha caipira na madrugada, 12 horas. A galinha de 12 horas. Meia-noite. Ai! Virou uma mensagem de um perfil. Ai! Parece que foi até eu que comi. Tava boa. Foi tu que temperou? Foi? Foi tu botar o quê? Corante, cheiro verde? Pimenta do reino? Alho? Cebola? Tava boa essa galinha caipira, menino. Me deu até vontade de comer, meia-noite. Tu tá entendendo? Como é bom servir Deus? Vamos mais? Vamos mais pra frente? Ó. E Jesus... Vamos aqui. E eles lhe trouxeram e disseram-lhes: de quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: de César. E Jesus respondeu, disse-lhe: dai, pois. Oi, meu amor! Passeu Jesus! Oi, meu bem! Oi, meu amor! Eu te amo, meu bem! Oi, meu amor! O Bem TV vem me dar bom dia. É assim. Oi, meu amor! Deus usa até um passarinho para falar com nós. Oi, meu bem! Glória a Deus! Não tô falando contigo, não, Pardal. É com os Bem TV. Aí é um ciúme deles. Agora os Bem TV vêm correndo. Ficam com ciúme dos Bem TV. Eles vêm correndo. Sou eu que vou dar bom dia para ela. Sou eu que vou falar com ela. É uma competição. Bom dia, meu amor Pardal. Tudo bem? Pronto.
os saduceus e a ressurreição. Então o saduceu lhe disse que não há ressurreição. Aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que, se morresse o irmão de alguém e deixasse mulher e não deixasse filho, seu irmão tomasse-se a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Aí, ó, a lei do retorno de Deus. Fecha a empresa. Gasta o dinheiro só com indenização e cirurgia de doença que adquiriu. Sabe por quê? Porque todo aquele mal que mandou para aquele povo volta para si em dobro. Vamos lá? Ó. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu, sem deixar descendência. E o segundo também o tornou e morreu, e nem este deixou descendência. E o terceiro da mesma maneira. E tomaram-na os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus respondendo disse-lhe: porventura não orais-vos, em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. Eu mesma já decretei essa ordem para mim na terra. Eu mesma já aposentei minha fábrica. Eu mesma já botei um cadeado no meu corpo. Eu já decretei essa obra aqui na terra. Ninguém toca em mim. Só se Deus quiser, porque eu não quero. Eu já estou vivendo essa palavra na terra. Eu li a primeira vez, gostei, botei na cabeça. Não me causou nenhum dano, não senti falta. Não me doeu, não me causou prejuízo. Me causou foi muito lucro. Consagrar meu corpo para Deus me gerou muito foi lucro na terra. E bênçãos. Então eu já estou vivendo isso aqui na terra. Bora mais? E acerca dos mortos que houveram de ressuscitar, não tendes lido o livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isto vos errais muito. Se eu não tivesse aceitado essa escolha, Deus me amaria do mesmo jeito. Ele sabe que nós somos falhos. Com licença aí, amados irmãos. Deus sabe que nós somos falhos. E Ele sabe que o mundo
Tem coisas que nós tem que usufruir dele. Deus sabe que nós precisamos de uma roupa, de um calçado. Ele sabe que aquela roupa pode vir com a seta, né? E ele sabe que não é culpa nossa. É culpa de quem mandou a seta. Então nós não vamos viver na vida aqui na terra se não usufruir das coisas. Nós tem que andar numa loja, num comércio, nós tem que comprar, nós tem que andar num banco, nós tem que conviver com pessoas. Deus sabe disso. Jesus sabe disso. Mas se você puder evitar, se você conseguir, você ganha muito mais. Amém, em nome de Jesus? Vamos continuar? O primeiro de todos os mandamentos. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar. E sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus e o único Senhor. De repente, aí tu vê uma pessoa, eu vou contar uma coisa que conviveu comigo, que eu passei na pele, viu? Por conta disso aqui, por conta desse capítulo. Sabe você confiar numa pessoa? A pessoa tem um espírito de manipulação, manipula você. É uma mentira que parece verdade. Aí você cai na mentira, acredita. A pessoa ganha a tua confiança. Tu lê um versículo da Bíblia e tu vai lá perguntar: fulano, como é isso? Porque na tua cabeça tu tá se espelhando na pessoa, tu tá até copiando a pessoa. Quer seguir o exemplo da pessoa, achando que a pessoa tá no caminho certo, achando que a pessoa tá fazendo a vontade que tá agradando Deus. Você imagina que tá agradando Deus, né? Pela capa, né? Pelo objeto. Aí, toda dúvida que você tem de um versículo, aí você vai lá perguntar. Aí Deus tá vendo a maquinação no coração. Aí Deus tá vendo como é que tá o coração, como é que o coração tá dormindo e acordando. E aí tu tá passando informações tuas. Tu tá levando informações da tua casa pra pessoa. Privacidade que é tua. Aí Deus contempla tudo. Aí Deus vê o plano do inimigo. Deus vê. Aí a ponto de Deus te mostrar uma visão. Olha, não vai mais ali não. Porque não é o que te diz, não. Não é o que te diz, não. Viu? E eu não te quero mais ali. Olha, para você digerir uma coisa que você botou na cabeça, que você idealizou, aí para você digerir, aí você precisa de maturidade, paciência, para digerir tudo isso aí. Fazer uma nova retrospectiva, fazer uma nova, digerir tudo aquilo. Aí é um novo processo que você tem que fazer, tem que digerir, tem que fazer a limpeza. Mas o bom é que Deus revela. O bom é que Deus mostra. O bom é que Deus nos orienta. E aí, depois que Ele mostra, cabe eu e você escolher o caminho errado ou o caminho certo. É uma escolha sua. Quando Deus mostra, quando Deus revela, aí cabe você escolher o caminho do bem e do mal, o erro ou o certo. Mas quando Deus mostra, você deixa de ser inocente. Aí, quando Deus te mostra e você vai contra a vontade de Deus, para Deus você não é mais inocente. Você deixa de ser inocente para Deus por quê? Porque Deus te mostrou, Deus te revelou. Agora, é um livre-arbítrio você escolher o caminho. Amém? Vamos continuar.
E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus e o único Senhor. Eu ouvi a revelação de Deus, eu obedeci. E vai fazer uns 5 anos, mais ou menos. Vai fazer uns 5 anos, mais ou menos, que eu ouvi a revelação de Deus. Que ele me mostrou e eu obedeci. E eu tô na mesma posição até hoje. E não saio dela. Enquanto Deus não me honrar na terra dos viventes. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Você deixar o prazerzinho da carne, da fornicação, da prostituição. Não é bom não, mas tu tá seguindo o primeiro mandamento. Agradando a Deus em primeiro lugar. Olha, deixar as coisas boas do mundo, os churrascos, as festas, os presentes. A mesa dos escarnecedores é boa. Ela é boa, ela é divertida. Que eu já participei de mesa de escarnecedor. Oxe, você dá cada gaitada. Você dá cada gaitada de felicidade. Nem que quando chega em casa tá o vazio de volta. Mas naquela hora lá resolve o problema. Aí tem gente que da mesa dos escarnecedores ainda vai pro sapé caiaiá. Vai direto pro motel. Nem que no dia seguinte tá o vazio de volta. Mas resolveu. Só que, fazendo isso aí, agindo dessa forma, não tá seguindo o primeiro mandamento. Não que Deus não tá nisso. Deus não tá nisso. Tá não. E eu sinto muito em lhe dizer que Deus me mostrou isso foi em visão. Que ele não tá nisso. Ele não tá nisso. Então vamos continuar. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Aí eu sei de tudo. Eu citei uma das pessoas, né, que Deus me revelou. Aí você fica sabendo. Aí eu fiquei sabendo de tudo que essa pessoa fez comigo, no oculto. E aí eu não fui devolver, não. A pessoa, até uma das pessoas, até que eu fui entregar a revelação, até disse assim: devolve, meu amor, é mesa branca e mesa preta. A mesa preta faz isso, a mesa branca faz isso. Devolve, minha filha. Eu disse: não, vou devolver não. E eu aconselho o senhor também não devolver. Mas é critério do senhor, viu? Eu só sei que eu não vou seguir seu conselho de devolver. Eu vou entregar na mão de Deus. Agora, eu aconselho para o senhor também fazer igual a mim. Entregar na mão de Deus. Mas a responsabilidade é pessoal, o livre-arbítrio. O Senhor é quem sabe. Eu só dei um conselho para o Senhor. Eu não sei o que fizeram com o Senhor. Eu não sei o que aconteceu com o Senhor. Mas o conselho que eu dou para o Senhor não se vinga, não. Entrega na mão de Deus. Ele diz: tá bom, minha filha. Pronto. Até hoje eu respeito. Até hoje eu respeito. Mesmo sabendo de tudo que fez, que planejou, que pensou. Mas eu respeito. Sabe por quê? Amar é o segundo mandamento, E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Quando eu amo uma pessoa dessa que eu citei duas aí. Citei duas que me prejudicou. Quando eu amo duas pessoas dessa que me prejudicou, porque se eu não fui devolver, eu amo. Se eu não fui dar prejuízo, eu amo. Se eu não fui lutar para fazer o mal, eu amo. Eu tô amando.
O demônio de vingança, de ódio não entrou em mim. Então, eu tô agradando Deus. Quando eu tô esperando a lei do retorno, a justiça de Deus e não fazendo a minha, eu amo. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu quero que Deus faz isso comigo. Que Ele me ama incondicionalmente. Que Ele me livra incondicionalmente. Que Ele cuida de mim incondicionalmente. Mariana, e tu tá tendo cuidado de Deus desse jeito? Tô, que eles tudo estão encabulados. Aí reuniram um grupinho de WhatsApp só feiticeiros para me derrubar, para me destruir. Mas nenhum conseguiu e nem vai. Então tudo isso você entendeu por que não toca em mim. E como foi que eu suportei tanta demanda, tanta carga. Mas é porque eles não têm intimidade com Deus. É porque eles não lêem Bíblia. Eles lêem só o livro de Cipriano, Santo Cipriano. Eles não lêem Bíblia. Para eles entenderem esse mandamento aqui, ó. Como é que eles vão adquirir proteção divina? Enquanto eles estão me fazendo mal, eu estou entregando na mão de Deus. E dizendo que Deus faz o que Ele quiser, não o que eu quero. Faça a tua vontade, paizinho, não a minha. Porque a tua vontade, ela é boa, ela é agradável, ela é melhor. Quando você faz isso, aí você não imagina como você agrada o coração de Deus e você chama a atenção de Deus para a tua vida. Independente se tu tá pecando ou não. Mas se tu botar esses 2 mandamentos em prática, tu já chama a atenção de Deus para na hora da tua aflição, Ele ter misericórdia de vós. Ele ter misericórdia de nós. Ele ter misericórdia de ti. Quando tu segue esses 2 mandamentos e obedece. Amém? E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, é com verdade dissestes que há um só Deus e que não há outro além dele. E que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças e amar o próximo como a si mesmo e as do que todos os holocaustos e sacrifício. E aí, quando as pessoas querem te destruir, aí te liga para te fazer o mal, te liga para aplicar um golpe, tu não atende, aí vai denunciar para a plataforma que tu é o robô, que tu é um robô. A ponto da plataforma ir lá e te mandar uma mensagem. Aí depois da mensagem da plataforma, aí vem um cheirinho de galinha caipira. E aí você sabendo de tudo isso, você só entrega na mão de Deus. A galinha caipira, a mensagem da plataforma, a tentativa de dar segurança, suporte aos criadores de conteúdo. E a gente entrega tudo na mão de Deus, para Deus livrar nós do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Mas sabe por quê? Porque você não atende ligação de escarnecedor, de gente que quer aplicar golpe. Eu não abri canal para estar recebendo mensagem. Eu não abri canal para estar em bate-papo em PV. Eu não abri canal para estar com o telefone esquentando na minha orelha 24 horas, não. Eu abri canal para eu abrir minha tela, minha câmera, fazer meu trabalho, fazer meu vídeo, publicar. Quem quiser que assiste. Quem quiser curtir, que curte. Quem quiser compartilhar, que compartilha. Quem quiser comentar, que comenta. Quem quiser ajudar, que ajuda. Mas não espera ligação minha, bate-papo em PV, porque eu não estou disponível para isso, não. Aí, quando você não faz o plano do diabo e de quem é usado por ele, aí vão te denunciar para atrapalhar a tua vida. Mas por quê? Porque tu não atendeu a mensagem
para mandar oi, linda, oi, gata, oi, amor. Aí, dependendo da tua resposta, tirar um print e levar lá pro grupinho de escarnecedor no teu nome, para defamar teu ministério, para destruir teu ministério. Ó que a crentinha aqui, ó. Chamei de amor, como foi que ela me respondeu? Aí se não é Deus, porque às vezes a pessoa diz, oi, amor. Aí você responde, oi, amor, com educação. Mas pra gente sem vergonha não existe educação. Pra gente sem vergonha existe um cai por terra. Pra gente sem vergonha existe eu te repreendo em nome de Jesus. Pra gente sem vergonha existe procura o teu lugar. Procura a tua turma. Procura a tua laia. Pra gente sem vergonha é isso e pronto. Não tem rodeio. É. Aí como tu não cai na onda desse tipinho de gente sem vergonha, aí vai denunciar o canal pra flopar teu canal. Então você busca Deus pra Deus não deixar tu cair na onda do diabo. Para Deus te mostrar todos os laços que preparam, as galinhas caipira, os elguidá, os voodoo, os clandobé, as farofa, as aboba podre, os sacrifícios de animal. É assim. Vamos continuar para a glória de Deus? E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe, não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Aí o cheirinho do dente que manda pro meu filho, que manda pro pai dele, que tá lá na escola, na sala do meu filho, tá justamente na sala da pessoa que eu ia lá toda hora perguntar. Ô, gente, esse negócio da Bíblia, será que é pecado eu casar? Que eu não quero casar, não. Ô, gente, é verdade isso da Bíblia? Ô, gente. Tá indo todo dia, mas não tá na obediência. Tá indo todo dia, mas não tá na obediência. Se não é Deus para mostrar, você morre. O filho do lavrador é morto lá dentro da roça. Cai no laço de um diabo disfarçado desse. Amém. Vamos mais, que tem mais coisa. Vamos mais? O Cristo, filho de Davi. E falando, Jesus dizia, ensinando no templo, como dizem os escribas, que o Cristo é filho de Davi. E o próprio Davi disse pelo Espírito Santo, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Como é que tá entrando dentro da tua casa? O teu mercado tá consagrando o teu mercado a demônio, tá amaldiçoando o teu dinheiro, Ah, meu filho acabou de tomar café. Cuscuz com salsicha, leite com Nescau, mas ele já deu 4 espirros. Atchim! O leite. Atchim! A salsicha. Atchim! O cuscuz. Atchim! O Nescau. Atchim! A água. Não adianta ir no desespero pedir ajuda. Não adianta. Quando devolver, só lamento. Só lamento. Só lamento. Só lamento. Vamos continuar.
Onde eu parei, para a glória de Deus? Já li esse aqui. O próprio Davi disse, também já li. Pois se Davi mesmo lhe chamar Senhor, como é logo seu filho. E a grande multidão o ouvia de toda a verdade. Jesus disse os esquibra, vou tocar fogo na testa dela. Foi o que Deus acabou de me dizer. Vou queimar o próprio rosto. Planejou queimar teu rosto. Planejou ver teu rostinho lindinho todo queimado. Ó. Vou sapecar o rosto. Olha, já cresceu minha franjinha, gente. Que bom. Não gostei dela, não. Não vejo a hora de ver meu cabelão grandão. Jesus censura os esquibras. Eu já até pensei de cortar esse aqui todinho desse jeito aqui, ó. Pra ficar tudo do mesmo tamanho. Diminui meu trabalho, diminui meu dinheiro. Mas eu disse, não, como eu uso meu cabelo como véu para Deus, uso meu cabelo como se fosse minha honra, vou deixar grande mesmo. Papai vai crescer esse aqui. Desse jeito. E ensinando-os, dizia-lhes, guardai-vos dos esquibras que gostam de andar com vestido comprido e das saudações nas praças e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nas ceias, que devoraram as casas das viúvas, e isso com protesto de largas orações, receberão mais grave condenação. E aí, Clarice Cardoso, na hora que tu planejou sair da tua casa para ir buscar teus direitos, para ir pegar teus filhos, para cobrar teus direitos de dar uma posição sobre os teus filhos e dizer o que aconteceu com os teus filhos, na hora que tu planejou de sair de tua casa, aí o diabo planejou te esfaquear. Aí eu pude sentir na minha pele a dor no meu braço, tu sendo cortada, bem em cima dessa tatuagem aqui no teu braço direito, ó. Sabe essa tatuagem que tu tem no teu braço direito? Ó. O inimigo planejou te esfaquear todinha nesse local, ó. Pude contemplar um monte de corte. Mas sabe por que, Clarice Cardoso, que o diabo planejou te esfaquear? Porque tu não aceitou as ajudas das pessoas que não estão servindo Deus. Porque se tu tivesse aceitado, tu ia entregar teus filhos mais rápido na mão do diabo. Porque eles podem até estar na mão do diabo, mas Deus está mandando guardar. Deus está guardando. Mas se tu tivesse aceitado certas ajudas, sem a ordem de Deus, aí tu ia vender tua própria alma pro diabo. A ponto da pessoa ir lá te acusar. Dizer que tu foi quem vendeu teus filhos por amor. De dizer que tu era crente. Aí foi acusar. Como tu era crente desviada, tu tinha tatuagem. Aí o diabo planejou te esfaquear no braço, bem em cima da tua tatuagem, para tu não ir atrás do teu direito. Mas glória a Deus que tu foi atrás. E não para. Continua. Continua porque Deus está contigo. Continua porque Deus está na tua frente. Continua. Tem uma traição aí mandada para tua mãe que Deus ainda não me confirmou, não me revelou. Mas o teu pai tá contigo para o que der e vier. Continua. Continua. Eu só posso te dizer que o teu pai tá contigo por que der e vier. Continua. E se é de tu pedir ajuda, os outros chamam teu pai. Papai, vamos ali. Papai, vamos ali.
Aí se ele não puder ir, tu chama os outros. Viu? E tu vigia com a fúria do diabo contra a tua vida. Porque o diabo não quer te devolver teus filhos, mas ele vai. Ele vai cuidar de teus filhos. E eles vão ter que devolver. Mas tu fica na posição que tu tá. Porque Deus se agradou quando tu não aceitou certas ajudinhas. E o motivo de ter ficado com raiva de tu é porque tu não aceitou. Mas tu continua. Tu continua, porque eu também passei por tudo que tu tá passando. A diferença é que meu filho não foi sequestrado. Mas Deus me mostrou em visão o desespero que eu ia entrar. Deus me mostrou em visão, levando meu filho. E Deus disse, se tu me obedecer igual tu tá, eu mato o sequestrador antes de chegar até teu filho. Eu tiro o fôlego de vida dele, antes dele tocar no teu filho. E aí, ó, o diabo tá acusando a tua tatuagem. Ah, porque ela tem tatuagem, não merece o amor de Deus. Eu tô te dizendo isso porque acusaram também minha tatuagem. O diabo disse que eu tinha tatuagem, então eu não merecia o perdão de Deus. Mas olha, continua na posição que tu tá, porque Deus vai te honrar na terra. Olha, Deus não me mostrou nada de mal em tu, nem de ruim, nem de bem. Mas se tu é inocente nesse caso, eu digo se tu, porque Deus não me mostrou nada, nem de ruim, nem de bem. Então, tu continua na posição que tu tá. Vai atrás do teu direito, porque os filhos é teu. Tu é mãe deles. Deus deu ele, foi pra tu. E Deus vai mandar te devolver. Amém, em nome de Jesus. E ó, tu vai ver o que Deus vai fazer, bem. Tu vai ver quem é que Deus vai pegar bem em Bacabal. Tu vai ver quem é que Deus vai desmascarar em Bacabal. Tu vai ver. Tu vai ver quem é que Deus vai desmascarar em Bacabal. Para tu descobrir esse mistério dos teus filhos. E tu ora Salmo 91 todo dia. Tu ora um Pai Nosso todo dia. Agora, se tu quiser fazer mais, continua. Salmo 91 vai te livrar da facada que o diabo planejou te faquear ontem para tu não ir na delegacia. Um Pai Nosso vai te brindar de toda a obra maligna das trevas, do nomezinho teu que foi colocado na boba podre, que é pro povo olhar para tu, te repudiar, não te ajudar, sentir catinga em tu. Porque foi tudo isso que fizeram comigo. Que era para na hora que eu encostar perto do delegado, o delegado sentir catinga em mim. Na hora que eu encostar perto de Rafael Paludo sentir catinga em mim. Sabe o que foi que Rafael sentiu? Foi um amor tão grande por mim. Oh, meu Deus! Rafael Paludo sentiu um amor tão grande no coração por mim que foi até encostar no lado do secretário para mim ver. Deixa eu ver quem é essa encantada. Que o nome dela toda hora chega aqui. Que meu ouvido tá sendo pinico. Papai disse, não olha não. Não olha não que eu vou te mostrar o porquê que não é pra tu olhar pro bonitão. Eu disse, tá bom. Oxê, mas o senhor tá me mostrando esse encantamento todo e não é pra eu olhar? Papai disse, não é pra tu olhar não, que eu vou te mostrar. Eu disse, tá bom. Aí, como eu fui pagar o preço, aí ele me mostrou batendo a nuca no chão e morrendo. Aí eu disse, pronto. Agora eu vou lá. Fui lá. Quero falar com o doutor. Não, o doutor tá ocupado. Amém. Tô indo embora. Quando eu ia levantando para ir embora, papai disse, não vá. Foi eu que te mandei. Faça isso. Eu disse, faça isso. Eu disse, tá bom. Deixa eu fazer. Aí eu fiz. Aí papai disse,
manda dizer de novo que quer falar com ele. Eu disse, tá bom. Ô, meu filho, vá lá de novo. Diz que eu quero falar. Tá bom? Voltou. Ele tá perguntando o que é o assunto. Eu disse, fala pra ele que é pessoal. É do interesse dele. Tá bom. Ele disse que vai atender, vai resolver uma audiência, depois lhe atende. Eu disse, tá bom. Papai mandou, vou ficar aqui o dia todo esperando ele. Mas eu não saio sem minha vitória. Encruzei minhas pernas, balancei os dedinhos e fiquei, ó. E dando chá de cadeia. Chá de cadeira. Eu disse, eu não saio daqui. Foi papai que mandou. E chá de cadeira. Chá de cadeira. E eu, ó, balançando. Cruzei minhas pernas de princesa e, ó. Sabe quando a gente balança o dedinho assim, ó? Não é cobra, não. É pé de princesa. Cobra balança de um jeito, princesa balança de outro. Aí, ó, fiquei lá. Aí eu acho que ele viu que não tinha outra opção. Chama lá aquela menina logo. Deixa eu resolver logo aquele problema com ela. Fui lá. Eu disse pro senhor vigiar, viu? Senão o senhor vai morrer. Vai bater a nuca no chão e vai morrer. Ele disse, tá bom, ora aí por nós. Tô com minha consciência limpa. Tô tranquilo. Eu, que bom que o senhor tá tranquilo. Porque eu também. Vem-me embora. Por isso, Clarice Cardoso, que tu precisa dessa ordem de Deus. Clarice Cardoso, tu precisa dessa intimidade com o grande eu sou. Aí quando eu fui no delegado, tinha um absorvente cheio de sangue no nome do delegado. Que era pro delegado sentir catinga em mim. Pro mistério balançar. Para o mistério piscar. Para o mistério do delegado piscar. Entrar num desespero. Olha. Antes de eu chegar perto, papai me fez eu sentir a catinga de sangue. Menstruação. Eu disse, pronto. Tem uma cobra envenenando ele. Tem uma maligna envenenando o delegado. Eu disse, gente, papai. O que é que eu tenho que fazer? Papai disse, entra. Faça isso. Que eu vou te mostrar os traidores. Eu disse, tá bom. Aí toda hora os traidores entrando. Um papel. Um papel. Um papel. Um papel. Papai disse, entrega teu recado e saia. Que se essa pessoa continuar atrapalhando tua vida aqui na delegacia, com testemunha enganosa, ela vai levar uma bala no ouvido direito dela. Eu vou usar o próprio bandido para meter a bala nela, no ouvido direito dela. E esse distintivo dela, e esse revólver dela, não vai poder ajudar ela. Se eu permitir Satanás entrar dentro do bandido e meter uma bala no ouvido direito dela. Eu disse, gente, papai. Gente, papai. Eu disse, gente, por que o senhor vai permitir isso? Para eu mostrar para ela que com os meus ninguém toca. Eu disse, pronto. Aqui não é pombagira não, viu? Aqui não é pombagira não. Tem gente demoniada que diz que a gente não pode nem mexer o cabelo que é pombagira. Aqui não é pombagira não, viu? Aqui é o profetizando que ele vai crescer. E que ele vai estar do tamanho desse aqui. Não é pombagira não. Aqui é eu usando minha unção. Da minha mão. Da prosperidade. Da multiplicação para ele crescer. Não é pombagira, não. Vamos continuar? Aí, ó. O delegado não piscou. Não piscou, não. E se piscou, problema dele.
Não piscou, não. E se piscou, problema dele. Não ativou em mim, não. Bora? Continuar? Entendeu, Clarice Cardoso? Como tu vai precisar dessa intimidade, ó. Pra Deus pegar teus inimigos tudo e fazer igual o Joey. Pega o Joey, faz arruma, toca fogo. E devolve teus filhos. Você entendeu aí? Como tu precisa clamar a Deus, para Deus pôr medo, para Deus pôr medo em quem tá com teus filhos. Ele pode mandar um ventinho ali. Ele pode mandar um ventinho ali. A árvore pode balançar. Talvez aí ele vai dizer, a árvore tá tão grande, vai cair em cima da minha casa. Porque eu já fui lá dizer, vai pegar fogo no teto. É aquele poste, tira, apaga a luz. Matou a charada, Clarice Cardoso. Como tu precisa dessas ordens? Tu precisa dizer essas coisas? Se tu tocar em mim, o teto da tua casa vai pegar fogo. Olha a lâmpada, apaga. Deus te deu livramento. Pegou a visão? Pegou a visão, Clarice Cardoso? Que tu precisa de certos códigos do céu. Tu precisa de certos... E eu ainda fui lá dizer para ele. Foi a panelada que ia pegar fogo no seu quarto. Eu ainda fui dizer o alimento que o teto dele ia pegar fogo. Você entendeu? Como é que nós precisamos de Deus para tirar nós de fogo cruzado que gente sem vergonha bota? Que gente sem vergonha bota nós no fogo cruzado e nós tem que ter direcionamento de Deus para sair. Senão morre igual o lavrador. Ainda matou o filho dele. Entendeu? Agora nós temos que pedir a autoridade de Deus, que é pro diabo sentir não medo de nós. Que ele não tem medo de nós, não. Ele arregaça nós, se Deus deixar. Mas ele tem que ter medo de Deus. Ele não tem que ter medo de nós, não, o diabo, não. Ele tem que ter medo de Deus. Que aí Deus diz, não toca, ele não toca. Porque ele sabe que Deus arregaça ele dentro de 2T. É 2T para Deus arregaçar ele na terra. E quem está sendo usado por ele. Por isso que eu e tu precisa dessa autoridade. Bora mais? Glória a Deus. Onde foi que eu parei, meu pai? O Cristo, filho de Davi. Eu acho que eu já li isso, já. Jesus censura os esquibras. E ensinando-o dizia-lhes, guardai-vos os esquibras que gostam de andar. Eu já li isso aí. Quem devoram, também já li. A oferta da viúva pobre, também já li. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, que vaílam um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. E aí teve uma pessoa que foi lá e comentou nos meus vídeos no PV e disse assim, pra que essa raiva toda? Porque eu não atendi o telefone deles. Aí eles foram lá e comentou no PV, pra que essa raiva toda? Aí papai me mostrou que ele tá com mistériozinho no olho direito. Aí eu ia lá responder, papai disse, não responde não, fica quieto. Fica quieto, não responde não. Eu vou tocar no olho dele, vou dar livramento no olho direito dele, mas fica quieto. Você aí de Agnaldo Arruda, seja bem-vindo em nome de Jesus, bom dia. Obrigada por participar da minha live. Geri, oi, seja bem-vindo em nome de Jesus. Paz, Senhor Jesus.
Você aí. Foi duas pessoas que entrou na minha live. Obrigada aí pela tua presença. Amém. Não vi a hora que vocês entraram, porque eu estava lendo a Bíblia. Mas muito obrigada pela tua presença. Amém. Vindo, porém. Cadê? Eu parei para responder vocês? E parei. Vindo, porém, uma pobre viúva. Já li. E chamando os seus discípulos também. Porque todo ali deitaram do que lhe sobejavam. Mas esta, da sua pobreza, deitou todo o que tinha, todo o seu sustento. Essa aqui deu todo o sustento dela aqui, né? Mas na frente a gente vai ver que Deus com certeza deu em dobro. Às vezes Deus só quer o nosso amor. Deus não quer dinheiro. Deus não quer... Às vezes Deus só quer nosso amor. Só quer nossa obediência. Só quer que nós ame nosso irmão. Que nós respeita o nosso irmão. Porque nós não somos juízes na terra. Nós não somos juízes na terra. Nós não podemos fazer papel de juízo na terra. Deixa isso para Deus. Deixa para Deus ser juiz na terra. Olha, fizeram tanta coisa para botar a pombagira aqui, ó. Para roubar meu dom de louvor. Aí pegaram minha alma, amarraram no cativeiro, meu espírito, aí ia fazer a nojeira. Já teve dia de eu acordar com o gosto da nojeira na minha garganta, como se eu tivesse feito isso. Deus disse, se preocupa não, que eu já te mostrei o tapete vermelho. Já te mostrei o tapete vermelho. Quando eu me levantar, eu pego esse tapete vermelho. E aí tu sabe, né? Tu estudou. Tu estudou as doenças da garganta. Tu estudou um câncer na garganta. Um câncer na laringe, um câncer na faringe, um câncer no dente, um câncer na língua, um câncer de boca, um câncer no nariz. Olha, chega, tu quase chora quando tu viu aquele buraco, tu estudando no laboratório, um nariz com câncer, o estrago que é. Tu estudou tudo isso. Então tu sabe todas as enfermidades que eu boto na boca. Agora tu imagina essa pessoa que tá fazendo essa nojeira no teu nome. E tá dizendo que é tu, sem ser tu. Tu imagina quando eu me levanto. Um câncer numa língua dessa. Que eu estudei a prática e a teoria. E hoje eu tenho mais bagagem. Eu já estudei a teoria, eu já vi a língua com câncer no laboratório, o nariz com câncer, eu já estudei o câncer de garganta, câncer de faringe, câncer de laringe, câncer de garganta. Olha, coisa feia, viu? Coisa feia. Aí, Deus disse, agora tu tá estudando o espiritual. Que eu posso botar um demôniozinho. Eu posso mandar um demôniozinho de enfermidade. Posso permitir. A pombagira lascar o câncer. Bota aí, pombagira, um câncer aí nela. Pra ela parar com esse chupa-chupa dela no teu nome. Bota aí, pombagira chupadeira, um câncer na garganta dela. Bota aí, pombagira chupadeira, um câncer na língua dela. Pra ela parar com esse chupa-chupa no nome de minha filha. Entendeu? É assim. É assim que Deus faz pra mostrar que tá comigo e contigo. Porque quando ele fez isso, foi ele me dando a certeza que ele tava comigo e que ia me defender. E que ele tava vendo que não era eu que tava com aquele chupa-chupa. Que eu tava sentindo a caatinga. Eu tava sentindo a nojeira, eu tava com nojo, mas não era eu não. Mas eu sabia que era algo conectado no meu corpo. E eu sabia que tudo foi permissão de Deus, para me mostrar
que infelizmente existe essas nojeiras. E que tu pode ser alvo dessas nojeiras. E tu não sabe. E é o motivo do teu sofrimento. É o motivo de ter sequestrado teus filhos. Porque estão com essas nojeiras no teu nome. Mas também se tu tiver, tu para. Porque também pode ser a brecha que tava. Papai vai botar câncer numa boca dessa outra hoje. Porque essa nojeira não tá dentro da minha casa, não. Essa nojeira não tá no meu corpo. E se eu tiver com essa nojeira, que esse teto caia em cima da minha cabeça. Se eu tiver nesse chupa-chupa. Que o teto caia em cima da minha cabeça. Mas se eu tiver mentindo, que eu acordei com esse gosto na minha garganta, e que papai me mostrou as duas quengas, a macumbeira e a quenga nova, que tava com essas nojeiras. A véia ensinando a nova. A véia ensinando a nova a fazer os machis. É a dança do machis. É a dança do machis. É a dança do machis. A véia e a nova dançando machis. No nome de Mariana. Aí papai disse, quando eu me levantar, eu boto câncer na boca dessas duas desgraçadas. Boto câncer na boca da desgraçada véia e boto câncer na boca da desgraçada novinha. Que é pra deixar teu nome. Pra deixar tua vida. Pra deixar esse demônio de inveja de querer te destruir a qualquer custo. É desse jeito. Então, se eu estiver mentindo, que eu senti isso, esse fedor, e que Deus disse que vai resolver desse jeito, que Deus disse que vai me tirar desse jeito, e que Ele vai mandar um vento preto para me largar, e que Ele vai deixar o dia preto e a noite preta para me largar, se eu estiver mentindo, que o teto cai em cima de mim, o meu teto. Mas se eu estiver falando a verdade, que o teto cai em cima dessas duas desgraçadas para me deixar em paz. Porque uma, papai já mostrou a laje desabando na cabeça tudinho. Agora a outra eu tô profetizando. Que se não me deixar em paz, que a maldade que mandou para mim, porque foi tudo isso que desejou, o teto cai em cima da minha cabeça. E eu tô orando o Salmo 27 para devolver esse teto desabar na cabeça de quem mandou na minha. Amém? Agora, problema de quem vai ouvir e fingir que não ouve, viu? E aqui eu encerro. Aqui eu encerro essa live para a glória de Deus. Pai amado, Pai santo, Pai querido, em nome de Jesus te agradeço por essa internet, te agradeço pelo meu celular, te agradeço por aquela obra de bruxaria que foi arriado ontem, meia-noite no meu nome, que o alimento foi galinha caipira. Te agradeço, meu amado, por me tirar desse fogo cruzado. Te agradeço por o Senhor jogar por terra essa demanda dessa galinha caipira que foi arriada ontem, meia-noite no meu nome. Um monte de gente que estava aqui, o cheiro de galinha caipira aqui no meu perfil do Facebook. Eu jogo por terra, que o Senhor joga por terra todo o laço do passarinheiro e da peste perniciosa contra os meus canais, contra meu trabalho, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar os meus seguidores e aqueles que me amaldiçoam, eu entrego nas tuas mãos. Que seja feita não a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade em nome de Jesus, porque 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nada vai nos atingir, porque o Senhor vai ordenar os anjos para nos guardar, para nos livrar de todo o mal, em nome de Jesus. Que o Senhor nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisa grande e firmes que tu não sabes. Eu vou continuar clamando o Senhor, para o Senhor continuar me mostrando essas galinhas caipira, meia-noite, no batuque, para eu continuar orando, para o Senhor continuar desfazendo, em nome de Jesus, para a glória de Deus. E que o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Armar uma rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Cavar uma cova diante de mim, porém,
nelas mesmo eles cairão, em nome de Jesus. Quem abrir uma cova, nela cairá. Quem romper o muro, uma cobra o morderá, como diz lá em Eclesiastes, capítulo 10, de versículo 8. Então aqui, esses 3 versículos que eu citei aqui, armar uma rede aos meus passos, vão cair, abrir uma cova, vão cair, e clama a mim, que o Senhor me responde. É pra tu que renovou aí essa galinha caipira no meu nome. Já voltou pra tu em dobro. Problema teu que continuou. Problema teu que insiste. Problema teu que não para. Mas papai já te devolveu essa galinha caipira pra tu de volta. Porque eu estou louvei de madrugada para papai te devolver, ó. 4 louvor, hino da harpa de madrugada, para papai te devolver toda essa demanda para tua vida ou para onde ele quiser. Só não vai ficar aqui em minha casa. Em nome de Jesus, um beijo no teu coração. Voltarei amanhã, se assim o Senhor permitir, em nome de Jesus. Tá bem? Tchau.